Olá, meus amigos e irmãos, estamos aqui para mais uma meditação nas Escrituras. O texto que nós vamos examinar hoje, Lucas capítulo 9, versículo 23, que diz o seguinte: Lucas 9, versículo 23. Em seguida, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Aqui é a palavra de Jesus registrada por Lucas. Jesus falando em seguida, dizia a todos, Jesus dizia a todos, para Deus não há acepção de pessoas, Deus não faz acepção de pessoas de nenhum aspecto, de nenhuma forma. Deus é justo, Deus é reto, Deus é santo, Deus é coerente e Deus é amor. Ele dizia a todos, se alguém, é condicional, se existe alguém, né, que quer vir após mim, caso exista, tenha disposição, realmente queira vir após mim, não é obrigado, ninguém é obrigado a ir após Jesus. Ninguém é obrigado a abraçar a salvação. Ninguém é obrigado a abraçar o cristianismo. Ninguém é obrigado a abraçar a palavra de Deus. Ninguém é obrigado a se voltar para Deus. Uma coisa que é muito cara, muito especial para Deus, muito relevante desde quando Deus criou o homem, é o livre-arbítrio. A livre escolha. Deus não fez robôs, Deus não quer ninguém professando o nome dele, mas o coração está longe. Como escreveu o profeta no Antigo Testamento, Deus, através do profeta, esse povo louva-me com seus lábios, mas o seu coração, a sua essência, o coração simboliza a alma, é o símbolo da alma, a sede das emoções e do sentimento. As emoções e o sentimento, a essência está longe, Deus não quer. Então, se alguém quer vir após mim, após Jesus, se alguém quer vir após Jesus, não após o Zumar, que não pode fazer nada por você, não após denominação, religião, homens, filosofia, crendices, crenças, procedimento de homem que não pode levar a lugar nenhum. O apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, dizendo, não existe outro mediador, outro intermediário entre os homens e Deus, pelo qual devemos ser salvos. Somente através de Cristo Jesus, somente através do Salvador, através de Jesus, que é a palavra de Deus. Somente Ele é a causa da nossa eterna salvação. A graça manifestada de Deus é Cristo. É o único meio de salvação, como ele disse para Nicodemos, Jesus dizendo para Nicodemos, João capítulo 3, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele mesmo, o próprio Cristo, não encontrou palavras, não encontrou meios de medir, de expressar o grande amor de Deus pela humanidade. Deus ama o ser humano, isso é incontestável. Como escreveu o apóstolo Paulo, que Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos de Deus, do lado do diabo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, cumprindo as concupiscências da carne, mas Deus a si mesmo nos amou e ofereceu o seu Filho na cruz do Calvário. Então é incontestável o amor de Deus, mas somente o amor de Deus não vai levar a humanidade para a eternidade. Para com Ele. É necessário o ser humano querer, é necessário o humano tomar atitude de fé, atitude de renúncia diante de Deus. Se alguém quer vir após mim, após Jesus, Ele na frente, Ele é o líder e é o ser humano seguindo a Jesus. Agora, ele vai seguir o caminho de Jesus. Ele vai seguir agora o que Jesus coloca para ele, não o que ele quer, não o que ele pensa, não o que ele acha. Negue-se a si mesmo, negar o seu eu, negar suas vontades, negar o seu querer. Agora ele vai mudar de Senhor. Ele vai deixar de ser servo do diabo para ser servo de Cristo. E o servo, ele faz a vontade do seu Senhor. O ser humano, ele pensa que é livre, longe de Deus, ele não é livre. Ele é escravo do pecado, ele é escravo do diabo para fazer a vontade do mal. Mas Jesus nos chama, negue-se a si mesmo. Negar a sua própria essência, negar o seu eu, negar o seu ego, negar as suas vontades, as suas vaidades. Uma das coisas que Deus disse para Salomão, lá em 2 Crônica, o povo que se chama pelo meu nome, se o povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é o segredo, O ser humano que se chama, se voltar a Deus em aliança, se humilhar,
orar, buscar a Deus incessantemente, né? E deixar os seus maus caminhos, que é o mais difícil, né? Que é o mais difícil deixar, né? O pecado, deixar as coisas, né? Que levam, nos distancia de Deus, né? A transgressão, o erro, né? Negue-se a si mesmo, negar, né? A sua essência, né? E agora, como o apóstolo Paulo escreveu, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, viva na fé do Filho de Deus. Então, já não vivo mais, Cristo vive em mim. Tome a cada dia a sua cruz, a sua cruz. A cruz quer dizer vergonha, ignomínia, né? O seu peso, os seus problemas, os seus desafios, né? Como está escrito, é maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A cruz quer dizer maldição, a cruz quer dizer problemas, né? Neste mundo, cada um tem os seus problemas, cada um tem as suas dificuldades, um na área financeira, outro na área familiar, outro na área sentimental, outro na área espiritual. Parece que muitas vezes tem pessoas que parecem que a vida dele é um mar de rosa, mas espiritualmente está difícil. Outros na área, né, profissional, etc., a área da saúde, a área familiar. Qual é a cruz de cada um? Tome a sua cruz e siga-me incondicionalmente. Incondicionalmente, vou servir ao Senhor quando tudo estiver bem, eu vou servir ao Senhor quando tiver essa bênção, eu vou servir ao Senhor quando eu for liberto. Não, é como você estiver. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É o grande engodo do ser humano pensar, eu digo, eu melhorar, vou a Deus. Não, você vai a Deus, vinde a mim, Ele que vai, né, aliviar a nossa bagagem, Ele que vai, né, nos santificar, Ele que vai, né, nos ajudar. A cada dia, siga, né? A cada dia e siga-me todos os dias pegar a sua cruz. Serviu ao Senhor antes, parabéns, mas hoje servir e continuar servindo até o dia de Cristo da eternidade, né? Seguir após Ele, né? Seguir ao Senhor, não seguir a sua própria mentalidade. Quantas pessoas seguindo homens, seguindo distorções da Escritura, como o apóstolo Paulo escreveu para os Gálatas, né? Se nós mesmos ou um anjo pregar outro evangelho, a não ser o que está posto, pregado por Cristo e pelos apóstolos, seja anátema. O que é anátema? Amaldiçoado, outro evangelho. Que evangelho é esse que está pregando aí? O evangelho da contenda, da confusão? Deus não está nisso. Então, você precisa conhecer o Senhor, o evangelho original, não versões, né? Não é que o homem fala ou deixou de falar. Você precisa seguir a Jesus, porque Ele é o autor e consumador da fé. Salomão escreveu em Provérbios dizendo que há caminhos que para o homem parecem caminho direito. Há o caminho da religião, o caminho disso, seguindo fulano, beltrano, né? Mas no final é caminho de morte. Talvez não vai ser uma morte física, mas uma morte espiritual. Então nós precisamos seguir o Mestre após dia. Todos os dias seguir ao Senhor, porque Ele nos levará, né? Entraremos, como Ele diz, eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e achará passagem. Somente Ele que tem a verdadeira felicidade, somente Ele que tem a verdadeira paz, somente Ele que tem a vida eterna, né? Somente Ele que é o nosso descanso, né? Somente Ele que pode nos levar a Deus, né? Somente Ele que pode nos conduzir às mansões celestiais, né? Jesus falando lá em João no capítulo 8, né? Para ali os judeus, dizendo, olha, se vós não vinde a mim para ter vida, vocês vão morrer nos vossos pecados. E quem morrer no pecado está para sempre longe de Deus. Então Cristo é o único meio de escape para o ser humano. É o único meio do ser humano a chegar a Deus, né? Quantas pessoas ele muitas vezes se aprova, mas será que está aprovado diante de Deus? Né? Como o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8, capítulo 8, versículo 1. Quem atentará a acusação contra os escolhidos ou eleitos de Deus, sendo que é Cristo que justifica? O importante é Deus estar nos justificando. O importante é estar com o nosso nome escrito no livro da vida, né? Porque somente entrará na vida eterna aqueles que estiverem em Cristo Jesus. A fé salvadora em Cristo Jesus, porque Deus ama. Ele quer cada dia dar, né, e continuar confirmando esse grande presente que é a salvação, né? A salvação, o ser humano recebe, né, 4 bênçãos, né, na hora da salvação, que é a adoção por filho, a regeneração, que é o novo nascimento, a justificação, que é o perdão dos pecados, e a santificação, a libertação. Esse é o grande presente que Cristo veio nos dar para nos levar de volta para Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.